Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dar graças a Deus esta noite pela oportunidade de estar na presença do Senhor, exaltando e glorificando o seu santo e maravilhoso nome. Se eu pudesse expressar o que estou sentindo esta noite, diria como Moisés ao pé do Monte Sinai: estou apavorado e tremendo com a glória de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Meus queridos, além de agradecer a Deus por esta oportunidade, assim como todos os preletores se sentem honrados, eu também me sinto bastante honrado e agradecido ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de nos escalar esta noite para estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus em mais uma edição do Congresso de Adolescentes que ocorre aqui no Templo Central e envolve todos os adolescentes do nosso estado. Para tanto, conto com a ajuda da igreja, que sempre ora pelos preletores, para Deus dar a graça necessária tanto na compreensão como exposição da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 22. Vamos ler o versículo 28. Provérbios capítulo 22, o versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos quando eu contar 3, por gentileza. 1, 2, 3. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, de posse deste versículo da palavra de Deus, nós queremos meditar no subtema que nos foi passado pela coordenação, orientado pelo nosso pastor, que nos diz: vivendo como filho que preserva a memória dos pais. Estamos diante do livro de Provérbios. E estes provérbios foram escritos, na sua maioria, por Salomão. O capítulo 1 e versículo 1 deste livro faz alusão a isto. Tem-se dito que provérbios são sentenças curtas, tiradas de experiências do dia a dia. No provérbio que nós acabamos de ler, nós encontramos a Bíblia exortando de forma literal que não se mudem as pedras que marcavam os limites das propriedades. Era comum em Israel que as famílias possuíssem, fossem donas de terras, e para a demarcação destas, o pai de família cercava com pedras, a fim de que a família não ultrapassasse o limite, invadindo terra alheia, e também com o propósito de que a sua própria terra adquirida não fosse invadida por outros. Hoje seria uma moderna cerca, cercando a propriedade. Logo, este texto, ele é uma exortação que está em Deuteronômio 19, 14 e ainda em 27 e 17, que nos fala de uma orientação de Deus quanto à demarcação das terras que pertenciam às famílias, a fim de que tivesse limites e que cada família israelita devia ser proprietária de suas terras. Essa é a interpretação literal. No entanto, este texto também pode ser aplicado no sentido de que os filhos devem preservar a memória dos pais, considerando que eles são seus genitores
e também considerando o que estes genitores fizeram, construindo o alicerce da família. E isso é muito importante, de forma que eu concordo com certo pregador que disse: se nós perdermos as conexões com o passado, jamais construiremos pontes para o futuro. Isso porque as pontes para o futuro se constroem com as pedras da conexão do passado. Se os irmãos me entendem, digam amém. Amém. Logo, desconsiderar o que os nossos pais fizeram ou estão fazendo e removermos os limites antigos é um risco que se põe em jogo aquilo que eles deixaram para nós. Já como estamos falando a respeito de filho que preserva a memória dos pais, é bom darmos uma olhada sobre como eram vistos filhos na cultura judaica. Na cultura judaica, os filhos são a continuação da família. Diga comigo, a continuação da família. Daí porque os judeus procuravam ter muitos filhos e davam uma atenção especial às genealogias. Em Gênesis 24:60 você vai ver que os parentes de Rebeca desejam que ela tenha muitos filhos, para que estes filhos levem adiante o nome da família. A Bíblia mostra que os filhos são dons de Deus. Salmo 127, verso 3, diz também que eles são a coroa dos anciãos. Provérbios 17, versículo 6. O Salmo 128, verso 3 diz que os filhos são como rebentos de oliveira à roda da mesa. A ideia que a Bíblia nos mostra sobre filhos é tão importante que um casal sem filhos dentro desta cultura não tinha plena felicidade. Foi disso que se queixou Abraão quando conversava com Deus em oração. Isso está em Gênesis 15, versículo 2. E é por isso que a esterilidade era vista com maus olhos, porque o valor de uma mulher na época era atribuído à quantidade da geração ou à capacidade da geração de filhos. Isso está em Gênesis 20, versículo 18 e 1 Samuel 1 e 5. Mas além de falar dos filhos, a Bíblia também nos fala da responsabilidade dos pais. E eram múltiplas, as responsabilidades dos pais para com os filhos. E uma delas é que eles tinham a responsabilidade de transmitir uma herança física, financeira para os seus filhos. Aos pais cabia trabalhar para deixar uma herança para os seus filhos, a fim de que eles construíssem a sua vida. Veja comigo Provérbios 19 e 14 na sua Bíblia, quando ela assevera esta verdade, dizendo: a casa e a fazenda são a herança dos pais. Então os pais tinham como responsabilidade transmitir uma herança física para os filhos. Em segundo lugar, era também atribuição dos pais transmitir uma herança moral. Os pais têm a incumbência e séria obrigação de transmitir sua herança moral aos filhos. Veja Provérbios capítulo 1 na sua Bíblia, e o versículo de número 8, quando nos diz o sábio: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Consegue perceber
que é no lar onde os valores morais, eles são ensinados e se constituem no alicerce sobre o qual a família deve estar embasada. Em terceiro lugar, também era da competência dos pais transmitir uma herança espiritual para os seus filhos. Aqui a gente já puxa mais para o nosso circuito, para o nosso convívio, para o nosso contexto. O próprio Deus determinou por meio de Moisés e depois ao seu sucessor Josué, que era dever dos pais transmitir os ensinos religiosos para os seus filhos, a partir das próprias celebrações festivas. Quem não lembra de Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, quando Deus instituiu a Páscoa e ordenou que quando estivesse fazendo o cerimonial desta, que fossem interrogados pelos seus filhos sobre o que era aquela celebração, então os pais deveriam dizer o porquê era que Deus estava trazendo um livramento, quebrando o jugo opressor de Faraó, e estava tirando o povo do domínio das trevas e conduzindo para a terra que mana leite e mana mel. Quem não lembra da determinação que Deus deu a Josué, quando o povo passasse pelo rio Jordão, recolher as pedras que estavam no leito do rio, no meio, e deviam guardar como um memorial e levantar aquelas pedras. E um dia, quando as gerações posteriores perguntassem que montão de pedras é essa, aí Deus estava querendo dizer, diga assim aos pais: esta é uma comprovação de que Deus fez a gente atravessar a pé enxuto o rio Jordão. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Em Deuteronômio 6:4 está escrito que era incumbência dos pais ensinar os filhos a adorar somente ao Senhor, e também amá-lo de todo o coração, alma e força, versículo 5. E ainda eles tinham a responsabilidade de diariamente, levantando, dormindo, nas tarefas diárias, transmitir a palavra de Deus no lar. Mas além de aos pais caber esta transmissão desta herança física, moral e espiritual, a Bíblia também fala da responsabilidade dos filhos para com os pais. Por exemplo, um dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 12, veja aí na sua Bíblia, diz respeito à responsabilidade dos filhos para com os pais. Nos diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Perceba que este mandamento está no Antigo Testamento, mas que o Senhor Jesus o repetiu em Mateus capítulo 15, versículo 3 ao 6. Como honrar os pais é um mandamento moral, o Novo Testamento o preserva e incentiva o relacionamento respeitoso entre filhos e pais. Veja comigo Efésios capítulo 6, por favor. Palavras do santo apóstolo Paulo à igreja ou aos crentes da cidade de Éfeso. Efésios 6:2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja que ele é vigente, diz respeito também a nós na nova aliança. E o verbo honrar, segundo o dicionário, significa prestar honra e respeito a alguém. Significa reverenciar, satisfazer os compromissos. Honrar implica em mais que se submeter e obedecer às orientações dos pais.
é também tê-los em grande estima pelo que são e pelo investimento que fazem na vida dos filhos. E é neste compromisso de honrar que cabe a cada filho também preservar a memória dos pais. E preservar quer dizer defender, proteger do mal, guardar de algum perigo. Acerca de memória ou de memoriais, certo teólogo disse que eles serviam para destacar aquilo que era importante do que era comum. Servia para inspirar os homens a atos de justiça, também para preservar a memória daquelas coisas que Deus aprova, aquilo que os nossos pais nos transmitiram, que Deus aprova, deve ser preservado. Diga amém. Amém. É claro que quando nós falamos de memória, nós devemos lembrar que existe a memória negativa e a memória positiva. É verdade que há pais na Bíblia que não deixaram um bom exemplo para os seus filhos. E eu sei que posso nesta noite estar ministrando para adolescentes, para crentes e outras faixas etárias que não têm o prazer de ter um pai crente. Quem é que não tem aqui um pai ou a mãe crente? Levante a mão, por favor. Muitos. E às vezes eles não são um exemplo moral e espiritual para você. No entanto, você deve honrá-lo a si mesmo, porque ele é o seu genitor. Somente quando ele der uma ordem que for confrontada com a palavra, é que você fica com a palavra. Há casos na Bíblia de homens que não foram bons exemplos para os seus filhos. Quem não lembra de Acais, que teve um filho, Ezequias. Não era um exemplo moral para Ezequias. No entanto, Ezequias não teve isso como subterfúgio para servir a Deus de toda maneira. Papai serviu de forma errada, eu honrei papai como papai, mas eu sou crente e vou servir a Deus de forma certa. Por muito tempo eu tive um pai que não foi crente. Eu vivi com ele, ele viveu até os 82 anos. E veio aceitar a Cristo já próximo da morte, aos 82. Com uma vida de vícios, mas apesar disso, eu sempre procurei honrá-lo. Conheci a Cristo na minha juventude. E desde cedo aprendi coisas boas com meu pai, apesar de ele não ser um crente. Por exemplo, aprendi com meu pai a ser um trabalhador. Meu pai sempre levantava às 5 da manhã para ir para o mercado público da cidade de Catende. E acordava cedo, e era o provedor e o sustentador da família. E eu fui o filho mais jovem do segundo casamento dele, que aprendi com ele a ser trabalhador. Ele passou por uma crise financeira, porque a usina de cana-de-açúcar de Catende decretou falência, e a maioria dos funcionários eram também clientes dele e não puderam pagá-lo. E eu vi alguns dias meu pai chegar em casa angustiado, sem ter o dinheiro para comprar o pão de cada dia. Mas eu ajudava no sustento de casa com pipoca e confeito que vendia. Nem ele deu crédito na época que eu pedi R$1 para comprar uma bolsa de pipoca, e ele disse: isso não vai vingar. E que disse que não vai vingar é que tinha dias que ele chegava chorando sem o dinheiro do pão, e eu com o dinheirinho da pipoca dizia: papai está aqui para ajudar em casa. Minha mãe que está me ouvindo esta hora sabe disso, que comprei botijão de gás, e às vezes paguei conta de luz,
E eu disse: meu pai, não se envergonhe, porque o que o senhor pode fazer, pode, e se os filhos podem ajudar, também ajudam. Com meu pai aprendi a ser cumpridor dos deveres. Com meu pai aprendi a tratar as pessoas com respeito. É verdade que ele foi bastante hostil à minha conversão. Ele e os demais, porque eu comecei sozinho neste barco. E antes dele ser acometido de um câncer de pulmão decorrente do vício do fumo, eu tive o prazer de ver meu pai ainda lúcido receber a Cristo como seu Salvador. E eu, como um filho que às vezes ele soltava algumas piadas porque era crente, eu também tive o prazer de ouvi-lo dizer: dos filhos que eu tive, você foi o que mais me deu alegria. Eu não tenho trabalho com você. E um dia, quando já aqui no Recife, cooperando com o meu pastor presidente, minha mãe me confidenciou que, apresentando o programa Deus Fala ao Coração, ela chamou ele e disse: vem cá, nego, vem ver onde é que nosso filho está. E ele correu, se colocou de frente da televisão e disse: é ele aí, e é do jeito que ele disse, não é, minha véia? Porque ele dizia aqui em casa que Jesus ia botar ele na televisão. E ele enchia os olhos de lágrimas e disse: quem foi que disse a ele? A manhã disse: eu acho que foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Mas existem também aqueles pais que deixaram uma memória positiva, quando tomavam atitudes certas e viviam de forma justa. Assim como no primeiro caso, também cabe aos filhos destes pais honrar a sua memória. 1 Reis 3:14, veja aí na sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, isso é Deus dizendo a Salomão, também prolongarei os teus dias. 3:14 de 1 Reis. Embora na cultura judaica a memória que se fazia aos pais também implicava em receber o mesmo nome do pai, era uma forma de honrar o pai na cultura judaica. Lucas 1:59, quando foram dar o nome ao menino filho de Zacarias, disseram: vamos colocar Zacarias, já que o pai estava mudo e surdo por uma punição de um anjo, para honrar o nome do pai. Era costume fazer isso. Ou quando se falava de um filho, se atrelava ao nome do pai. Por exemplo, lá vai Jesus, filho de José. Sempre se atrelava. Lá vai Bartimeu, filho de Timeu. Outra forma de honrar a memória do pai era conservar o lugar do sepulcro dos pais. Quem não lembra de Neemias capítulo 2, versículo 3? Quando ele estava chorando, triste, porque a terra do sepulcro dos seus pais estava destruída. Outra forma de honrar os pais era cumprindo os juramentos feitos a este. Quem não lembra, por exemplo, do juramento que José fez a Jacó e cumpriu por ocasião da sua morte? Mas principalmente, a forma correta e prioritária de honrar os pais é comprometendo-se e reproduzindo seu estilo de vida e os ensinos que recebeu deles. Diga amém por isso. Amém. A melhor forma, diga comigo, a melhor forma de honrar a memória dos pais é comprometendo-se
e reproduzindo o seu estilo de vida e o ensino que recebeu deles. Provérbios 1:8 é o que nos diz, e nós já lemos: guarda o ensinamento da tua mãe e do teu pai. Infelizmente, a Bíblia mostra filhos que não honraram os pais. E para estes filhos não há bênção, não há vitória, só derrota e tristeza. E eu quero que os filhos escutem isso aqui. Para filhos que não honram os pais, não há bênção, só derrota, só descida, só desastre. Por exemplo, quem não lembra de Esaú? Gênesis capítulo 26, versículo 35, quando ele casou com mulheres estranhas, a Bíblia diz que isso angustiou Isaque e Rebeca. Qual foi o resultado de Esaú? Perdeu o direito de primogenitura, de herdeiro de tudo com a morte do pai. Filhos obedientes, quando pretendem escolher alguém com quem querem namorar, noivar e casar, consultam seus pais. E se o pai disser não, é não, acaba na hora, nem começa. Nem começa. Quem não lembra de Rúben, o primogênito de Jacó, também foi deserdado porque desonrou a memória de seu pai. Gênesis 35:22. Quem não lembra de Sansão, fez um mau casamento. E há filhos fazendo maus casamentos porque não honram a memória de seus pais. Sansão desceu a Tímina e lá viu uma filisteia e gostou dela. Na primeira olhada, voltou para casa e disse: achei uma moça bonita para casar. De onde ela é? É de Tímina, é uma filisteia. Mas meu filho, tem tanta aqui, mas essa é a que agrada aos meus olhos. O resultado do casamento você sabe como foi. Juízes 14, de 1 a 3 mostra isso. Quem não lembra dos filhos de Eli, que foram uma vergonha para o ministério do pai? Sabe qual foi o resultado? Foram mortos. 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 22 ao 24. Quem não lembra dos filhos de Samuel, preste atenção, olhe para cá. Que perderam o crédito diante dos israelitas, porque quando julgavam as causas, aceitavam suborno. Quem não lembra de Salomão, o filho do grande rei Davi, que legado ele recebeu do pai? Mas no final da sua vida cometeu várias fragilidades que causaram a divisão do reino. Não andou nos caminhos de Davi. Isso está em 1 Reis capítulo 11, versículo 6, versículo 11 ao 13. Quem não lembra de Manassés, filho de Ezequias? Para ele só sobrou prisões e castigos, porque não andou nos caminhos de seu pai. 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33. Quem não lembra do filho pródigo? Que recebeu do pai a herança, mas gastou com as festas, gastou com os amigos, não honrou a memória de seu pai. Qual foi o resultado? E há aqueles que voltam da lama, e aqueles que nem da lama voltam mais.
Mas há também exemplos bíblicos de filhos que honraram os pais. Apesar de Jacó cometer algumas fragilidades, ele foi um filho que honrou o seu pai. Gênesis 28:7 diz que ele obedeceu o que o seu pai e o que a sua mãe dizia. Quem não lembra de José, quando acompanhava seus irmãos para apacentar as ovelhas, os irmãos comiam uma das ovelhas e chegavam em casa, contava outra notícia. José dizia: papai, não foi assim não, viu? Porque para papai não se mente. Para papai se dá a senha do Facebook. Para papai se dá a senha do Instagram. Pode entrar aí, papai. Porque eu sou sincero, e quem é sincero não tem medo de nada não. Eu sou crente lavado no sangue. Aleluia. E tem mais. Quando José foi primeiro-ministro, ele lembrou-se de papai. Revelou-se aos irmãos e disse: papai está bem. Traga ele para cá, para debaixo da minha asa. E eu vou botar ele no melhor do Egito, que agora eu vou cuidar dele. Quando você crescer, não esqueça de papai não, viu? Porque tem gente que quando assenta no trono fica lá, regalado esplendidamente, e o pai comendo farofa com charque em casa. Traz ele para junto, porque tu só está aqui na terra por causa dele. Honra teu pai. Lembra de teu pai. Ou dos teus pais. Pai e mãe. Neemias é o exemplo de alguém que honrava a memória dos pais. Esther é o exemplo de uma mulher que honrava a memória dos pais. Criada por seu parente, mas procurava saber como ele estava. Daniel não esquecia os seus pais. Distante em Babilônia, mas nunca tinha esquecido aquilo que aprendeu com o papai. E Timóteo, que Paulo diz assim: eu lembro-me da fé não fingida que havia em tua avó e em tua mãe, e eu também vejo em ti. Memória. É preciso ter o cuidado de preservar a memória dos pais. Há filhos que infelizmente desonram os pais com o seu comportamento. A Bíblia mostra algumas atitudes que levam alguém a desonrar os pais. Primeira, preguiça. Você sabe que agora tem uma geração aí chamada geração nem. Não é geração neném não, é geração nem. Nem estuda, nem trabalha. Aí sabe qual é o resultado? Essa geração é a geração sem conhecimento e sem futuro. Isso aí não honra a memória dos pais. Preguiçoso para estudar. Passa se arrastando, nota vermelha. O pai às vezes se esforça, tira de onde não tem para colocar numa escola particular. E às vezes é 10, mas é filando. Deus prefere que seja 7, mas seja com o que você sabe. Passa na raça, rapaz. Provérbios 10:5.
O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Está na Bíblia, viu? Dorme, que é uma maravilha. Sabe o que é que não preserva a memória dos pais? A desobediência. Paulo disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, tempos trabalhosos, e entre as classificações de homens que iam brotar com mais veemência nessa geração, seriam os desobedientes a pais e mães. O filho insensato é o filho que também desonra a memória dos pais. Provérbios 10:1. Há filhos que afligem seus pais, porque há quem pense, o mal que eu faço só me prejudica. Não, prejudica também quem ama você. Provérbios 19:26. Há aqueles que maldizem os pais. Provérbios 20:20. Sabe outra coisa que não preserva a memória dos pais? Más amizades. 28:7 de Provérbios, olha o que é que diz aí. 28:7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Aqueles que zombam dos pais. Papai não tem o nível de escolaridade que eu tenho, mas o que você tem foi ele que deu. Foi ele quem financiou. A Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, nos orienta quanto ao procedimento que devemos ter para preservar a memória dos nossos pais. Sabe qual é o primeiro? Honrar. Diga comigo, honrar. Honrar. Segundo é cuidar dos pais. Diga comigo, cuidar dos pais. Cuidar dos pais. Terceiro é ser um bom filho. Diga comigo, ser um bom filho. Ser um bom filho. Quarto, obedecer aos pais. Quinto, amar os pais. Sexto, aceitar a repreensão dos pais. Sétimo, conservar as lições que aprendeu. Isso. Tudo isso faz o filho honrar a memória do pai. Honrar, cuidar. Que vai chegar o tempo que ele adoece, que às vezes fica como uma criança, e aí cabe aos filhos cuidar dos pais. E Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. O que honra aos pais não é só no dia do papai e da mamãe dar um presente, não. Não é só quando ele morrer colocar uma coroa de flores, mas quando estava vivo era tome espinho, tome espinho. É para passar os 365 dias do ano honrando e obedecendo e se sujeitando ao seu pai. O melhor presente para um pai é um filho obediente. Agora eu concluo dizendo: o que obtemos ao preservar a memória dos nossos pais? A recompensa para quem conserva a memória dos pais? Todos os mandamentos do Decálogo, eles têm uma promessa implícita. O único mandamento com uma promessa explícita é o de honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Veja, a promessa está explícita. Há uma recompensa para quem preserva a memória dos pais. Existe um exemplo na Bíblia de um jovem
que demonstrou com as suas atitudes, ele procurou preservar a memória do pai. Seu nome, Isaque. Com a morte de Abraão, Isaque começa agora a gerir a sua família, sua casa. E ele passa por circunstâncias similares à do patriarca Abraão. Por exemplo, Abraão passou por um período de fome. E quando veio fome na terra prometida, ou na terra que ele estava palmilhando e que seria dele, ele desce para o Egito. Em Gênesis 26, quando houve fome nesta mesma terra onde agora Isaque está, ele também pretende descer ao Egito, mas a voz de Deus fala com ele, versículo 2 do capítulo 26. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E quando Deus fala isso com ele, ele obedece. E Deus lembra a Isaque a fidelidade de seu pai Abraão. Veja que o versículo 5 do capítulo 26 de Gênesis mostra isso. Abra sua Bíblia, veja comigo, rapidamente. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ao versículo 6, o que é que diz? Vamos ler juntos? Assim habitou Isaque em... Quer dizer, quando Deus lembrou a ele do legado de Abraão, ele disse: eu não dou mais um passo adiante, vou conservar o que eu aprendi com meu pai. Deus disse que não é não, não tem nem porquê. Aí Deus, quando viu isso, fez uma promessa. Olha o versículo de número 3, o que é que diz? 3 aspectos da promessa de Deus a Isaque, que procurou honrar a memória do pai. Peregrina nesta terra, e em primeiro lugar, eu serei contigo. Em segundo lugar, te abençoa. E ainda mais, em terceiro, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E tem mais, porque Deus tem muito. Deus cobra pouco e promete muito. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas. E a parte final, vamos ler juntos. E em tua semente serão benditas todas as nações da... Olha quanta promessa de Deus. Deus disse: olha, eu vou estar contigo. Para o filho obediente, pode contar com a presença de Deus do seu lado. Em segundo lugar, Deus disse: te abençoarei. Quer ser abençoado, jovem? Preserve a memória de seu pai. A bênção de Deus estará contigo em tudo que fizeres. Em terceiro lugar, Deus fez promessas. E Isaque, mostrando o cuidado de conservar, preservar a memória de seu pai, seguiu a orientação divina. Ele disse: não saio daqui. Deus disse para eu ficar aqui. Em segundo lugar, sabe o que foi que ele fez para conservar a memória do pai? Já como ele tinha gados, tinha ovelhas, tinha pessoas sob o seu cuidado, ele disse: eu preciso dar de alimento a esse povo. E papai, quando estava vivo, ele furou poços. E eu vou reabrir os poços que meu pai furou. Meu pai perfurou. Porque os filisteus tinham jogado areia dentro. É isso que Satanás quer. Abafar a memória dos nossos pais. Mas o filho bom disse: nada disso. Eu vou tirar a areia de dentro e não vou desfazer do que o meu pai fez, não. Não vou remover os marcos antigos. Até o nome dos poços, Isaque disse: vou botar do jeito que pai botou. Aleluia.
Só que quando ele começou a reabrir os poços, os filisteus daquela área de Gerar se incomodaram. Quer deixar o diabo nervoso? É ser conservador. Ele gosta de libertino. Ele gosta de quem remove os limites. Mas quem é conservador e anda na linha, ele não gosta não. Os filisteus começaram: sai daqui, esse poço é da gente. Aí Isaac disse: eu vou para o outro. Aí foi para o outro. Quando ele escavou que saiu água: sai daqui, esse poço é da gente. Ele disse, saiu dali e foi para outro. E os opositores começaram querendo fazer intriga, confusão. Mas Isaac não somente conservava a memória de seu pai, agindo como seu pai no que tange ao que ele havia deixado como herança, mas também em ser pacífico. Na época de meu pai, Abimeleque também se opôs a ele, que Abimeleque é um título. E agora esse mesmo Abimeleque, através dos filisteus, se opõe a mim. Eu não vou brigar, porque o que Deus tem para mim é para mim. Aí ele vai mais adiante. Aí olha o resultado do que aconteceu com Isaac, versículos 12 ao 14. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o... É isso que Deus tem para você. Deus tem bênçãos para dar a filhos que preservam a memória de seus pais. Na terra seca, Deus fez prosperar. E eu quero te dizer isso. As sementes, adolescente, que tu estás lançando na trajetória da tua vida, Deus vai fazer brotar. Na área profissional, naquilo que tange ao futuro, te prepara, porque Deus vai abençoar as sementes que você tem lançado na sua terra. Serão muitas. Às vezes se planta chorando. Mas o salmista disse que os que semeiam com lágrimas, aleluia, cegarão com alegria. E os que levam a preciosa semente andando e chorando, vão trazer o que consigo? Os seus molhos, vai ser de molho. Quem recebe esta palavra de Deus aqui? Vai ser de tuia, como diz o matuto. Aleluia. Escute. Enquanto os filisteus entulhavam os poços, Isaac ia mais adiante e abria outro. E o que intrigava eles era: como é que para onde ele vai ele consegue achar água? Não era ele. Ele não sabia onde tinha lençol freático, ele não tinha os recursos que nós temos hoje para analisar se tem água para poder cavar. Era Deus que fazia a água correr atrás dele. A água dizia: vai para onde, Isaac? Vai furar onde? Ela masudene como nuvem nevassura e minácia. A água da graça de Deus vai te acompanhar. E tem mais. Quando os filisteus furavam, saía água represada. Mas quando Isaac furou, saiu água viva. Era uma fonte. Se eu achei uma fonte, olha quem era, olha. Quem sabe faz anos que tu vem cavando e não tem uma mina d'água. Te prepara que neste congresso vai, ó. Vai sair uma tromba d'água do céu para a tua vida, assim, ó, cachoeiras,
Recebe esta palavra de Deus aí na tua vida. Tu que estás com a enxada da mão cavando, com a mão cheia de calo, te prepara que a água de Deus vai arrebentar no teu poço. A água de Deus vai arrebentar no teu poço. Aleluia. 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 Quando Abimeleque viu isso, disse: não, tem um negócio diferente com esse jovem, eu vou lá falar com ele. Eu te expulsei daqui, mas eu vim aqui te pedir desculpa. Por quê? Porque eu estou vendo que tu és bendito do Senhor. Porque não tem como, para onde tu vai a água vai atrás. Eu tenho tanto trabalho para achar água, mas tu bateu uma milóia assim já sai água. Que negócio é esse? Que é isso? É Deus que está comigo, Abimeleque. É Deus que está comigo.